Hoje celebramos a festa dos apóstolos São Filipe e São Tiago Menor. As relíquias desses apóstolos foram depositadas conjuntamente sob o altar da Basílica dos 12 Apóstolos em Roma, no século VI, e por isso eles são celebrados no mesmo dia. Nós temos poucas informações a respeito desses apóstolos nos evangelhos. São Filipe é um dos primeiros, depois de Pedro, Tiago, João e André, é um dos primeiros a seguir Jesus. E é ele quem vai dizer a Natanael, também chamado de Bartolomeu, que eles tinham encontrado o Messias, aquele de quem fala Moisés nas Escrituras. Então Filipe logo reconhece a messianidade de Jesus, a sua identidade como Messias, e comunica ao seu amigo Natanael. Também ele é, junto com André, porta-voz de alguns gregos que querem ver Jesus, que querem conhecê-lo, falar com ele. E finalmente esse diálogo que nós escutamos no Evangelho de São João, que acontece durante a última ceia. Jesus diz: Filipe, há tanto tempo comigo e não me conheces, quem me viu, viu o Pai. Respondendo àquele pedido que Filipe fez: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Queremos ver Deus, queremos contemplar a face de Deus. E Jesus então lhe revela que ele é a imagem do Deus invisível. Quem me viu, viu o Pai. Que ele é o Filho de Deus encarnado, feito homem. Eu e o Pai somos um, como ele concluía o Evangelho de ontem. E nesses textos Jesus então afirma de modo mais claro a sua divindade. Depois nós temos também então São Tiago Menor. São dois Tiagos na lista dos 12 apóstolos. Na verdade, o nome Tiago vem de Jacó, que é o nome de um dos patriarcas, e esse Tiago era chamado de irmão do Senhor, portanto era um parente de Jesus. Contudo, nós sabemos que não se tratava de um irmão de sangue, até porque ele era chamado de filho de Alfeu. Alfeu, portanto, ele não era irmão de Jesus, porque não era filho de São José, nem de Nossa Senhora. No entanto, era um parente de Jesus que acreditou nele. Os evangelhos nos dizem que alguns dos parentes de Jesus pensavam que ele tivesse ficado louco quando Jesus começa a sua pregação. O que não é o caso de São Tiago, que se torna discípulo de Jesus, é escolhido para ser um dos seus apóstolos. Depois ele será chefe da igreja de Jerusalém, líder daquele grupo que São Paulo chama de judaizantes. Existem alguns conflitos, alguns desentendimentos entre São Paulo e São Tiago, porque ele representava justamente esse grupo que acreditava que os pagãos que se convertiam
a fé cristã precisavam adotar as práticas dos judeus, os costumes dos judeus, como a circuncisão e certas práticas de purificação, se abster de certos alimentos, como mandava a lei de Moisés. E São Paulo defendia, junto com os helenistas, o contrário, que se a salvação vem pela fé em Jesus Cristo, então essas prescrições da lei tinham caducado, já não eram necessárias. E a carta de São Tiago, que nós encontramos no Novo Testamento, é justamente atribuída a ele. É uma carta que Lutero chamava de carta de palha, porque São Tiago afirma claramente que a fé sem obras é morta, e Lutero afirmava a salvação somente, a justificação somente pela fé, sem as obras. Então, ele tinha um certo desprezo por essa carta, mas ela nos coloca justamente nesse equilíbrio entre a salvação pela fé em Jesus Cristo, sim, mas que a verdadeira fé, como diz também o próprio São Paulo, opera pela caridade, que a fé sem obras é morta. A fé, se ela não produz frutos, ela não é capaz de salvar alguém. E também nessa carta de São Tiago nós encontramos um texto que é testemunho de que Jesus instituiu o sacramento da unção dos enfermos. Então a carta de São Tiago diz: algum de vós está enfermo, chame os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, o Senhor o aliviará, e se tiver pecado receberá o perdão. Então a carta de São Tiago é o principal texto no qual a igreja se apoia para afirmar que o sacramento da unção dos enfermos é de origem divina, que remonta ao tempo dos apóstolos e, portanto, ao próprio Jesus. Sempre que nós celebramos algum apóstolo, ou no caso, esses dois apóstolos, geralmente se recita esse salmo, Salmo 18, seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Foi a missão que Jesus deu à igreja, de fazer ressoar a sua palavra em todo o mundo, em toda a terra, para que a salvação fosse comunicada a todas as pessoas, não só pela palavra, mas também pelos sacramentos, ou seja, junto com o anúncio do Evangelho, vêm os sinais que deveriam acompanhar os que crescem, os sacramentos que transmitem a graça da salvação. Então não é apenas um anúncio, mas é um anúncio que realiza aquilo que ele propõe. E São Paulo, na primeira leitura, nos lembra que aquilo que ele transmitiu foi o que ele recebeu, e que cada um de nós deve conservar aquilo que recebeu e transmitir integralmente aos outros. A fé que nós recebemos, nós devemos comunicá-la aos outros integralmente, ou seja, sem modificá-la, sem deturpação. Então, peçamos a Deus, por intercessão desses apóstolos, que nós também possamos fazer ressoar e espalhar a palavra de Deus, o Evangelho da salvação que nós recebemos e que é a razão da nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Amém.